Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade à nossa matéria, hoje aí no caso produtos notáveis e fatoração. Então, um é o inverso do outro, uma operação é o inverso da outra, tá ok? Então nós temos aí produtos notáveis, nós podemos observar que algumas multiplicações aparecem na matemática com muita frequência, o que torna esses produtos notáveis. Essas multiplicações, como que elas aparecem várias vezes, multiplicação, produtos várias vezes notáveis, tá? Então são aqui no caso regrinhas que nós precisamos saber isso de cor e salteado. É uma ferramenta que nos auxilia para resoluções de exercícios, tá ok? Então nós temos aí no caso, por exemplo, em relação ao produto da soma pela diferença. Então, produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então seria assim, pessoal, se eu tenho, por exemplo, fazer aqui com vocês se você tem, por exemplo, x mais 3 que multiplica x menos 3, isso aqui você escreve, isso é o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 9. Quando eu saio de x ao quadrado menos 9 e venho para o produto da soma pela diferença, o que nós estamos realizando aí no caso nada mais é do que a fatoração, tá bom? Então a ida é produtos notáveis e a volta é a fatoração, tá ok? Quadrado da soma. Então nós precisamos prestar atenção tanto na matemática quanto na língua portuguesa. A lida e a escrita é muito importante. Então existe uma grande diferença quando a gente fala o quadrado da soma e a soma dos quadrados. Isso aqui, por exemplo, é soma dos quadrados. Isso aqui é o quadrado da soma. Diferença dos quadrados é diferente do quadrado das diferenças. Então preste atenção. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que nós desenvolvermos o trinômio do quadrado perfeito. Você pode fazer aqui a potenciação para você chegar nessa expressão. Então, o quadrado de a mais b nada mais é do que a mais b que multiplica a mais b. Façam vocês aí a distributiva que vocês vão chegar nessa expressão. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá ok? Então, se nós temos, por exemplo, x, o quadrado de x mais 3. Como que a gente faz isso? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9. Tá ok? Simples assim. Então, o quadrado de uma soma resulta no quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença. Qual que é a diferença, pessoal? Observa que aqui eu tenho mais. Então, esse sinal do termo central é mais. No quadrado da diferença é menos. Então, esse cara aqui vai ser
menos quadrado da diferença. Tá ok? Então, o quadrado da diferença é o quadrado de uma diferença, resulta no quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O cubo da soma. Então, o cubo da soma é diferente à soma dos cubos, lembram disso? A soma dos cubos ficaria soma dos cubos. Soma dos cubos. É diferente, ó. Aparece só esse e só esse. Isso é a soma dos cubos. Aqui é o cubo da soma. O cubo da soma é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Repetindo, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá ok? Tem aí para você a escrita passo a passo. Esse, portanto, é o cubo da soma. O que seria o cubo da diferença? O cubo da diferença, então, aqui no caso, o que acontece? Ó, preste atenção. Quando aqui eu tenho mais, começa com mais, todos são positivos. Então, vai ser mais, mais, mais e mais. Todos são positivos, tá ok? Quando eu tenho menos, começa mais, menos, mais e menos. Sempre começa com positivo e vai trocando, alternando os sinais. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Tá ok? Então lembra disso. Isso, portanto, é o cubo da diferença. Então segue o mesmo raciocínio. O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Tá ok? Tá aí então para vocês anotarem o raciocínio. Tem que saber, tá ok, pessoal? Tem que saber. Aqui no caso, é um exemplo. A expressão x mais y, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x menos y, é igual a. Tá? Então fica aí um exemplo para vocês resolverem. Dê um pause no vídeo e vê que alternativa que você chega. Agora aqui no caso, pessoal, vem o processo de fatoração. Fatoração, fator comum. Colocar o fator comum em evidência. O que é isso? Aquele fator que aparece mais de uma vez, né? Ele é comum para 2 ou 3 parcelas. Então aí no caso, ó, AX mais BX. Quem que é o fator comum? Quem que está aparecendo aí no caso 2 vezes? Que está aparecendo nas duas parcelas? Quem está aparecendo nas duas parcelas, nesse caso, portanto, é o X, né? Então você vai colocá-lo em evidência. Então x que multiplica quem para dar a x? Você já tem o x, está faltando só o a. X que multiplica quem para dar bx? Você já tem o x, está te faltando apenas quem? Apenas o b. Então isso, portanto, é fatoração, fator comum, tá ok? O segundo caso por agrupamento, ou seja, nós vamos agrupar. Então eu vou agrupar quem aqui no caso? Primeiro eu vou agrupar AX com BX,
porque são as duas parcelas, os dois fatores que aparecem x e x, e vou agrupar quem aqui no caso? AY com BY. Então eu estou fazendo por agrupamento. Nesse primeiro grupo, quem que eu vou colocar em evidência? O x. Então segue o mesmo fator comum do exemplo 6, coloco o x em evidência. Nesse segundo grupo, quem que eu vou colocar em evidência? O y. Quando eu coloco o y em evidência, vai me faltar o a e o b que eu vou colocar dentro do parênteses. Observa que quando eu fiz o primeiro processo de fatoração por agrupamento, me apareceu aí no caso, me surgiu um novo fator comum que é quem? O a mais b e o a mais b. Aí eu vou colocar o a mais b em evidência. Quem que está me faltando aí no caso? Está me faltando o x e o y. Está me faltando o x e o y. Então é onde ele aparece aqui, ó. Tá ok? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Vamos lá. O que nós temos? Diferença dos quadrados. Então lembra lá no primeiro slide, diferença dos quadrados? Nós vimos o produto da soma pela diferença, os produtos notáveis. Então os produtos notáveis A mais B que multiplica A menos B. Coloquei até uma observação, passo contrário do item 1. Volte aí a aula, volta lá no item 1 que eu expliquei isso. Então, se eu estou fazendo produto notável, eu chego na diferença dos quadrados. Quando eu tenho a diferença dos quadrados e transformo isso em um produto, eu estou fazendo aí no caso a fatoração, tá ok? Fatoração. Trinômio do quadrado perfeito, então é o passo contrário dos itens 2 e 3. Nos itens 2 e 3 nós desenvolvemos o trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou, se for menos, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, quando eu estou aqui nesse processo que eu estou fatorando, nesse caso da esquerda para a direita é fatoração. Se eu desenvolver o trinômio do quadrado perfeito, eu estou fazendo o produto notável. Mais uma vez, volte o vídeo e chega lá nos passos dos itens 2 e 3. Tá ok? Aqui nós temos alguns outros casos que é importante vocês saberem. Então eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Quando não é o trinômio do quadrado perfeito, é uma equação de segundo grau. Acha-se as raízes por Bhaskara, soma e produto, então fica a que multiplica x menos x1, x menos x2. Quem que são x1 e x2? São as raízes da sua equação, tá ok? A soma dos cubos, então fica no produto de a mais b, que multiplica a ao quadrado, menos ab mais b ao quadrado. Isso aqui lembra para nós o trinômio do quadrado perfeito, só que não tem o 2 aqui, tá bom? Observa que quando aqui é positivo, esse aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Quando eu estou na diferença dos cubos, esse é negativo e esse aqui vai ser positivo, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, x ao cubo menos 8. O 8 é x ao cubo menos 2 ao cubo. Então, observa que apareceu aí, diferença dos cubos. Então, como é menos, aqui vai ficar menos x menos 2, que multiplica quem? X ao quadrado mais 2x,
mais 4. Mas por que 4? Porque o meu b aqui está valendo quanto? 2. 2 ao quadrado, 4. Tá bom? Se eu tivesse aqui colocado mais, esse cara seria mais e esse aqui seria menos. Fácil, simples assim. Tá bom? E aqui, como que eu faço um exemplo desse? X ao quadrado menos 5x mais 6. Resolve aí por Bhaskara que você vai encontrar que as suas raízes, elas são 2 e 3. 2 e 3. E eu tenho esse coeficiente aqui que é 1. Pode ser 2, pode ser 3, não importa, tá? Então, pelos casos de fatoração, isso aqui vai ser 1, que multiplica x menos 2. Sempre troca o sinal, tá? Se aqui tivesse sido menos, aqui apareceria mais, que multiplica x menos 3. Tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom estudo e até a próxima.